Iniciamos, então, a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nesse dia 23 de fevereiro de 2017, uns 2 minutinhos antecipadamente, mas já para adiantar, porque a pauta é longa, vamos começar. Mas está conectado? Primeiramente, a ata está aí, tá, né? Já, pronto. Então, primeiramente, eu coloco em votação a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, fica aprovada por unanimidade. E passamos, então, ao pregão dos processos, observada a ordem regimental. Começar... Pauta física. Processos físicos. Passa a palavra ao secretário para o pregão. Número 15 da pauta, processo 2575-2013. Relator, doutor Fernando. Revisora, doutora Cristiana. Inscrito, advogado Peter Eduardo Rocha Rezende. 15 da pauta. Ele colocou, ele fez a inscrição errada, né? Fez, só postou com ele. E agora ele Doutor Peter é procurador de qual parte? Reclamante? Bom, eu vou ler a conclusão. Conheço dos recursos no mérito. Nego o provimento ao da reclamada e dou o provimento parcial ao do reclamante para crescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000 e por danos materiais no valor de R$ 20.000. Para fins previdenciários, elas não compõem a base de contribuições previdenciárias, eleva o valor da condenação para R$ 30.000, com custo de R$ 600 pela reclamada. Passo a palavra. Gostaria de ouvir o voto de divergência, excelência? Tem uma divergência parcial da revisora, a quem eu passo a palavra para manifestação. Estou propondo a majoração da indenização para R$ 50.000, tendo em vista aí os danos causados, a situação. A divergência é somente essa. Tá. Terceiro votante aqui é o juiz Kleber. Estou acompanhando o relator. Me pareceu razoável 30 mil. Certo, fico vencido. Então, está satisfeito? Obrigado. Vencido parcialmente a revisora quanto ao valor da indenização por danos morais. E assim se decide. 29 da pauta, processo 508-2007, 71. Esse é o passo de mim. Inscritos à distância, Dr. Carlos Alberto Camelo, de Patos de Minas, e Dr. Rogério Bento Figueiredo, presencial. 29 da pauta. O senhor é procurador de quem? Reclamada, né? Bom, como os dois... aliás, o agravante é o exequente, né? Então, ele vai falar primeiro, mas eu passo a palavra inicialmente à relatora para a leitura da conclusão. Eu rejeito a preliminar de não conhecimento do agravo de petição interposto pelo exequente por ausência de delimitação do objeto e valores da impugnação, arguída em contraminuta pela executada e dele conheço. No mérito, dou-lhe provimento para, acolhendo a arguição de cerceio de defesa, anular a decisão de folhas 3.437, 3.440 verso, e determinar o retorno dos autos ao perito para que preste os esclarecimentos relacionados às folhas 3.415 e 3.416 e reiterados às folhas 3.457 e 3.458, prosseguindo-se a liquidação de sentença, como se entender de direito, para, após ser proferida nova decisão. O advogado Dr. Carlos, de Patos de Minas, ouviu a conclusão da relatora? Sim. Bom, então eu lhe concedo a palavra para manifestar, para a sua sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, ilustre embargadora.
ilustre desembargador revisor e demais presentes. Esse processo tramita na Vara de Trabalho de Patos de Minas desde 2007 e na fase de liquidação ela tem que ser feita a liquidação tem que ser feita por perícia contábil, porque assim foi determinado na sentença, fase de conhecimento. Efetivamente esse processo, esses autos, eles ficaram com o perito por 15 meses, mas ele não fez a liquidação da forma como foi determinado na sentença. E foram solicitados esclarecimentos que foram mencionados pela ilustre embargadora. Ele não prestou os esclarecimentos. Ainda assim, o MM juiz de origem, ele aqui de Patos de Minas, ele abortou esse procedimento, não insistiu nos esclarecimentos e julgou improcedente a minha impugnação. Foi o que deu ensejo a esse agravo. Então, pelos fundamentos que a ilustre desembargadora fez constar em seu voto, eu vou requerer que o ilustre desembargador revisor, o terceiro votante, acompanhe o voto da relatora. Muito obrigado. Pois não. Eu agora passo a palavra para a sustentação presencial. Uma boa tarde para todos os desembargadores, aos juízes convocados aqui presentes, o representante do Ministério Público e demais servidores. Talvez a gente ocupa essa tribuna aqui mais com o objetivo da nossa sustentação oral. O farei, mas com recheios de lamentos. Lamentos porque, ultrapassada a fase, se judiciosa ou não, que reconheceu o vínculo empregatício de um autêntico representante comercial, tem-se que o reclamante tem dado curso nesse processo a seu inteiro arbítrio. De fato, o colega ressaltou aí que a sentença, o único critério de apuração seria perícia contábil. Acontece que o reclamante atravessou uma petição e antes do período ficar com 15 meses, o reclamante ficou com 20 e tantos meses e não apresentou uma única conta sequer. Evidentemente que os meios hoje de correção, de atualização dos créditos trabalhistas, favorecem esse tipo de atitude, porque nem mesmo uma poupança, nem mesmo uma aplicação financeira poderia dar o retorno. Poderíamos falar da questão alimentar? Poderíamos, mas foi o próprio reclamante que fez. Nesse processo, deve ter, no mínimo, 2 dezenas de dilações de prazos que o reclamante fez e nada apresentou. Em que pese a decisão, a ilustre relatora, nós pedimos concessa máxima vênia, não tem uma única matéria objetiva que vem a destituir o que o perito fez, embora os trabalhos periciais também sejam contestados pela reclamada. O que nós pedimos, talvez esse processo seria muito mais de um ato correcional do que propriamente de estar aqui com esses lamentos. Lamentos por quê? Porque reclamado, nem todos têm a intenção de burlar a legislação. Como advogado, eu não consigo explicar para o meu cliente por que um reclamante fica quase 2 anos com o processo em mãos, não apresenta conta, e nós somos obrigados a fazê-lo em 5 dias, como foi determinado nesses autos. Eu peço bastante atenção para os demais votantes, porque nós estamos aqui a premiar algo que não seria muito acatável na nossa Justiça do Trabalho, que tem tanto serviço, tem tanto labor, e estão querendo eternizar essa execução. Embora nós tenhamos algumas divergências com relação aos cálculos periciais já manifestados, mas não se pode também vir agora que o cliente que o reclamante já está em posse de R$500 mil e está eternizando uma execução com meios totalmente subjetivos. Não tem uma única matéria objetiva trazida aos autos que possa infirmar o trabalho pericial e que possa dar caminho. Não tem contestação, é genérica. Então, peço ao que os demais votantes que levem em consideração essas matérias, porque elas estão registradas nos autos em posse de Vossas Excelências. Muito obrigado. Eu atuo como revisor nesse processo e eu estou acompanhando o voto da relatora. Infelizmente,
entre os lamentos e essa delonga, né, que foi mencionada pelos dois procuradores, caberia ao juiz coibir, encurtar esses prazos, determinar uma objetividade maior, mas, de qualquer forma, não podemos negar ao exequente essa possibilidade da impugnação que ele fez a tempo e modo, e, portanto, eu estou acompanhando a relatora no sentido de voltar para que o perito faça os esclarecimentos e nova decisão seja proferida. Como vota a desembargadora Cristiana? Eu acompanho o voto, principalmente porque a relatora esclarece que, após a exaustiva análise das planilhas, é possível visualizar o prejuízo processual alegado pelo exequente, que há vários títulos de executivos, né, em relação às diferentes comissões, são devidas a vários títulos. Então, eu vou acompanhar o voto. Tá, então, fica decidido a unanimidade nos seus votos da relatora. Assim proclamo. Próximo. 32 da pauta, processo número 843/2012. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrito, advogado Alex Santana de Novaes. 32 da pauta. Doutor Alex está por quem? Agravante? Eu passo a palavra à relatora. Conheço do agravo de petição interposto pelo agravante, no mérito, nego-lhe provimento. Com a palavra. Senhor desembargador presidente, nobres membros da turma. Excelência, do agravo de petição versa basicamente sobre a possibilidade ou não de compensação apurando-se com documentos não juntados na fase de conhecimento. Entende o reclamante, ora agravante, em face da dificuldade criada pelas reclamadas na fase de conhecimento, que fizeram diversas negativas, e inclusive sobre a revelia de uma delas, juntada agora em fase de liquidação de documentos que não foram juntados na fase de conhecimento. Isso para deduzir valores que teriam sido pagos conforme alegam agora em fase de execução. Bem, no nosso entendimento, operou-se a coisa julgada com relação àqueles documentos. E, para ilustrar a nossa tese, pedimos vênia apenas para ler uma das emendas dos acórdãos que trouxemos, que diz: agravo de petição, documentos, fase de liquidação, coisa julgada. Os documentos que não foram juntados na fase de conhecimento não podem ser acostados na fase de liquidação, tendo em vista que sua valorização se caracterizaria afronta ao princípio da imparcialidade da coisa julgada da preclusão. Outro. Não juntando o réu no prazo preclusivo dado pelo juiz para apresentação de prova documental, os documentos comprobatórios de pagamento por ele, procedido a qualquer título, que seriam os contra-cheques, ex-vido do artigo 464 da CLT, ou mesmo em fins financeiros, não justificando a omissão. Não pode pretender fazer essa prova em fase de liquidação. Entendemos nós que aqueles documentos não podem ser considerados, esperando que seja provido o agravo de petição para determinar o retorno dos autos, para que a perita refaça os seus cálculos sem a consideração dos documentos que ela foi buscar junto à reclamada. Observe-se, excelência, não foi exatamente a reclamada quem juntou. A perita foi até a reclamada buscar os documentos para fazer as deduções que ela apontou no cálculo. Isto posto, espero o provimento do recurso. Eu daria razão ao ilustre procurador se a decisão exequenda silenciasse a esse respeito, ou se ela decidisse com aplicação de confissão nesse aspecto. Mas aqui não, a sentença fala que as parcelas deferidas são por diferenças e que tem que ser compensados os valores já pagos. Então, acho que a perita procedeu corretamente, ela tem que analisar os documentos, inclusive existentes na empresa, como analisaria se fosse para apurar maiores diferenças em favor do reclamante, mas aqui no caso tem que compensar o que a empresa já pagou. A própria sentença ela não se limitou a falar que
haveria compensação com os documentos existentes nos autos. Só determinou a compensação dos valores quitados ao mesmo título. Então, eu acho que a perita agiu corretamente, sob pena do reclamante receber 2 vezes, né? Então, desse modo, eu acompanho a relatora e consulto a desembargadora. Acompanho também. Assim se decide unanimidade. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Próximo. 57 da pauta, processo 2908-2014. Relator, Dr. Kleber. Revisora, doutora Sabrina. Inscrito, advogado Kleber Alves de Carvalho. 57 da pauta. Doutor, fala por quem? Pela reclamante. Reclamante. Recorrente. Os dois recorrem, né? Sim, Então, os dois recorrem. eu passo a palavra ao relator para conclusão. Conheço de ambos os recursos, nego provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial da reclamada para excluir da condenação a aplicação do divisor 150 para que sejam apuradas as horas extras com base no divisor 180. Doutor, com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, não quem peço licença e cumprimento todos os presentes nessa sessão. Acredito que o provimento dado ao recurso do banco tenha sido em função do incidente de recurso de revista repetitivo, né? Por causa do divisor. Então, vou me ater aqui ao provimento que pretende data vênia da proposta de voto do ilustre relator ao recurso da reclamante recorrente. Bom, primeiro tópico objeto do nosso recurso pede que seja reconhecido e declarado que a prescrição do FGTS seja trintenária. A matéria tem sido debatida nessa especializada, inclusive sendo objeto de alguns recursos de revista que têm sido até admitidos para discutir essa questão. Especialmente em relação à hora extra e à jornada, pretende aqui a recorrente que seja provido seu recurso para reconhecer o horário de saída como sendo até as 19 horas, basicamente em razão da prova oral produzida no processo. Outro tema que eu gostaria de sustentar diz respeito ao pleito de dano moral, indenização pela questão das metas. A análise que a reclamante faz da prova oral produzida no processo é suficiente e capaz para condenar o banco nessa indenização pretendida, uma vez que ficou provado que a questão das metas e a forma de cobrança dessas metas, com algumas ameaças, e aí que se pede essa condenação. Então, data vênia da proposta de voto do relator, o que se pretende aqui a reclamante é o provimento integral do seu recurso e que seja negado provimento ao recurso do banco. Revisor. Estou de acordo, presidente. Eu também estou de acordo com o voto do relator. Acho que ele aborda aqui todos os aspectos nos dois recursos, verificando a prova, e realmente o único provimento que mereceu aqui foi nessa parte do recurso do reclamado quanto ao divisor, seguindo exatamente o precedente do TST no julgamento do IRRR. Então, assim se decide, a unanimidade, e proclamo dessa forma. O voto do relator prevalece. Próximo. 42 da pauta, processo 226-2015. Relator, Dr. Kleber. Revisora, doutora Sabrina. Escrito, Dr. Kleber Alves de Carvalho. 42 da pauta. Relator. Conheço do recurso, dando-lhe provimento para excluir da condenação pagamento de diferença de horas extras e reflexos, bem como os honorários advocatícios. Invertidos os ônus da sucumbência, custas processuais pelo sindicato autor, no importe de R$10.000. É o mesmo assunto, na verdade. Doutor, pelo sindicato, né? Com a palavra. Senhor presidente, senhor relator, esse processo, basicamente a única matéria dele, a matéria principal é a questão do divisor, e eu vou me abster de fazer a sustentação em relação a isso por causa do incidente de recurso de revista repetitivo. Entretanto, eu vou me ater aqui a um pleito do sindicato recorrente, que também é recorrente junto com o banco, de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à entidade sindical. Infelizmente, essas ações com o pedido de divisor têm tido essa decisão por disciplina judiciária, né? E às vezes até em juízo de retratação, às vezes o processo já está julgado e volta e é revista essa questão do divisor, que já estava ganho, enfim, mas é uma realidade que a gente está vivendo com ela. E o que eu pretendo aqui é só o provimento do recurso do sindicato, no sentido de conceder a isenção de custas mediante a concessão dos benefícios da justiça gratuita à entidade sindical. É o que se espera, excelência.
O relator volta atrás? Não, foi examinado a questão e eu entendo que, em que pese toda a possibilidade de uma visão mais ampla de quem são os beneficiados, nesse caso, inclusive, não tem prova nos autos de que o sindicato não tenha como arcar com as custas. Revisora. Acompanhando, presidente. Eu vou ficar vencido, data vênia, nessa questão. Eu isentaria o sindicato devido aí ao montante, ao valor das custas, e eu acho que presume-se aí o sacrifício que seria para a entidade sindical. Mas eu fico vencido e nessa parte, então, quanto à isenção de custos, e prevalece o voto do relator nos demais temas, a unanimidade, e nesse tema, por maioria. 39 da pauta, processo 2401-2014. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscritos, doutor Kleber Alves de Carvalho. Juíza relatora, para conclusão, esse é juízo de retratação. Juízo de retratação. Proferido juízo positivo de retratação, modificando o comando jurisdicional contido no acórdão de folhas 1165 e 1178, para negar provimento ao recurso ordinário da autora e afastar a determinação de que, no cálculo das horas extras deferidas na presente ação, seja utilizado o divisor 150, afastar o acréscimo feito à condenação de primeiro grau, de recálculo, adotando o divisor 150 das horas extras pagas no decorrer do pacto laboral, afastar a determinação de pagamento à autora das diferenças a título de horas extras advindas da aplicação do divisor 150, determinar que deve permanecer para apuração das horas extras o divisor 180, conforme definido na sentença. Acerca dos reflexos das horas extras em sábados, devem eles ser mantidos, porquanto apurada a existência de sobrelabor por toda a semana, é devida a repercussão sobre aqueles dias, nos moldes previstos na respectiva cláusula das CCTs, mantido o valor arbitrado à condenação. É só modular, né? Sei. Os reflexos. Vai fazer uso da A palavra? única matéria do nosso recurso ordinário era o divisor. Então, Essa questão realmente nós não temos como discutir mais, porque a nova sistemática nos obriga a esse cumprimento obrigatório dos precedentes, né, e, portanto, não há como modificar. sim. Eu, como revisor, estou acompanhando, desembargador Cristiano. Também. Então, assim se decide unanimidade. Retratação não tem jeito. 25 da pauta, processo 198-2013. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrito, advogado Leopoldo de Matos Santana. 25 da pauta. 25, estava já na discussão? Estava. Ah, tá. Doutor Leopoldo fala pela recorrente? É recorrente. Valesca? Valesca. Isso. É porque tem uma outra pessoa física aqui, eu fiquei assim. A relatora, então, para conclusão. Conheço do recurso interposto pela reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para estabelecer, para efeito de cômputo das horas extras, objeto da condenação, a incidência do adicional de 90% e o divisor 200, e determinar que a autora fará jus à indenização substitutiva do seguro-desemprego a ser aferida em sede de liquidação, caso o pagamento do benefício restar frustrado por culpa exclusiva do empregador. Deixo de conhecer dos pedidos formulados por Poldac Portugal Pinheiro e Portugal Assessoria Empresarial Limitada, microempresa, em sede de contrarrazões, por impropriedade e inadequação da via processual eleita, abrangendo os seguintes pontos: diferenças salariais, modalidade de ruptura do pacto laboral e verbas decisórias, horas extras e intervalo intrajornada, integração e reflexos da verba alimentar e justiça gratuita. Mantido o valor da condenação, visto que ainda é compatível. É a minha proposta. Doutor Leopoldo, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente e demais presentes. Além dessa questão que já atende parcialmente a reclamante, existe uma questão maior
que são os danos materiais e morais. Ou seja, a reclamante, na condição de empregada, emprestou diversos cheques ao reclamado, emprestou cartão de crédito e acabou perdendo sua conta bancária, ficando negativada aí na praça. Não foi 1, 2 cheques, não. Foram mais de 15. Foram várias compras efetuadas em cartão de crédito. Dizem que consta dos autos que havia um relacionamento amoroso entre eles. Nada disso restou provado. A terceira reclamada, que a reclamante acabou desistindo dela, ela não pode fazer prova a favor dos 2 primeiros reclamados. E nesta relação entre capital e o trabalho, é patente a sujeição do trabalho ao capital. Então, não há de se falar que a reclamante não provou que foi obrigada àquilo. Ou seja, está patente, estão lá todos os cheques devolvidos. O senhor Oldac Portugal não nega que a conta corrente da reclamante, que o cartão de crédito da reclamante foi usado para pagamento de dívidas dele. Porém, alega que ele tinha um bom relacionamento com a família dela. Mas não, nada disso restou provado. Pelo contrário, o que existe de objetivo nos autos é que os cheques da reclamante e o cartão de crédito foram usados pelo reclamado. E, nesse sentido, espera seja modificado o recurso para condenar a reclamada a pagar a reclamante tanto indenização pelos danos morais quanto materiais, visto que isso restou patente nos autos. Presidente, pela Sim. ordem, aqui pela própria inicial consta que, abro aspas, foi o que consta na inicial, pelo fato dos pais da autora serem conhecidos do senhor Oldac, quando a autora começou a trabalhar para o mesmo, ela lhe emprestou alguns cheques de sua emissão para ele fazer alguns negócios, sendo que o mesmo deixou vários deles serem devolvidos por insuficiência de fundos, causando enorme transtorno. Então, não decorreu propriamente da relação de emprego, não. Decorreu, sim, de uma relação de amizade que havia entre o senhor Oldac e os pais da reclamante. Por isso é que eu estou indeferindo. Eu realmente estava acompanhando a relatora, mas parece que tem uma divergência da desembargadora Cristiana. Eu sou a terceira votante, eu fiz uma divergência quanto à competência, sim. Porque a causa de pedir, quando ela começou a trabalhar, então, em face do contrato de trabalho, podia até conhecer os pais, mas ela começou a trabalhar, está trabalhando, quer agradar o empregador pede o cheque emprestado, ela empresta e se vê numa situação de grave prejuízo em razão da incúria do empregador, que não honrou o compromisso assumido, não deveria nem ter pedido esses cheques emprestados, na minha opinião, mas pediu. Aí não honra o compromisso, deixa o nome da empregada no curso da relação de emprego ir para o espaço, fechar a conta bancária. Eu acho que a Justiça do Trabalho detém competência para apreciar a questão, sim. É o caso de apreciar se há ou não o dano material e o dano moral. Mas aí, nesse caso, o juiz de primeiro grau deu incompetência também, né? Que aí teria eu que acho voltar, que né? Se Bom, fosse. aí com Vossas Excelências, eu acho que a questão tem de ser apreciada aqui. Faz parte do contrato de trabalho isso. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou adiar esse julgamento para a próxima sessão, porque eu vou dar uma reexaminada nesses autos. Tá Eu certo? acho que, inclusive, tem o dano. É. Já adiantando meu ponto de vista. Existe. E aí manda apurar, né? Manda apurar em execução quanto, né? O dano material, quanto Isso que aí é. vai suprimir uma instância, não tem que mandar o juiz julgar. Vamos ver primeiro. A gente fixa já. Dar uma reexaminada, né? Ele vai ficar sem, não vai poder recorrer. Poder vai, mas isso Recorre, não vai né? ser recebida. Mas que recurso? Ele sabe.
É um direito que ele tem de recorrer, né? Ué, eu poderia ter recorrido aqui, Não em caso recorreu de porque adesivamente. deu pela incompetência. Aqui poderia ter sido entendido o contrário. A causa está madura. Ele não questionou os fatos, ele não disse que isso não aconteceu. Então, para que ele ia recorrer? Eu vou ficar com essa vista e adiamos para a próxima e eu já formulo uma possibilidade, já conhecendo a posição da desembargadora Cristiana, eu já vejo se há essa possibilidade, já decidi ou não, e aí eu já trago na próxima sessão dessa forma. Viu, doutor Leopoldo? Fique tão adiado. O senhor pediu quanto de dano? Pedi morais 200 mil e materiais conforme se apurar. Abaixo, né? Não tem o valor. O dos danos materiais não tem a somatório, não, né? Não, é porque tem os cheques. Tem os cheques, né? Tem. Isso a gente olha, né? Então tá, se for possível julgar, a gente julga, não tem problema não. Mas fica adiado. Cheques com juros, correção monetária. Coisa Ótimo, pouca. obrigado, excelência. Então fica... Uma boa tarde. Boa tarde. Próximo. 41 da pauta, processo 25/2016, relator Dr. Kleber, revisora doutora Sabrina, inscrito advogado José Luiz de Oliveira. 41 da pauta. Doutor fala por quem? Eu falo pelo agravante. Ayrton, né? Isso, que no caso é o arrematante. Certo. Com a palavra o relator. Conheço do agravo, nego-lhe provimento. Conceda a palavra para sustentação. Boa tarde a todos. Esse caso, ele, na verdade, é um incidente sobre um incidente que está havendo dentro do processo principal. O processo principal cuida-se aí de uma arrematação de uma área em Sete Lagoas, que é o recanto do Jacaré. Esse processo já esteve aqui diversas vezes, pode ser que até já seja conhecido. O fato é que esse processo transitou em julgado e a arrematação terminou e o arrematante foi emitido na posse, de uma forma genérica pelo oficial de justiça, né, nos 51 mil metros. E quando foi efetivamente praticar atos, né, de execução no terreno, ele foi obstado por um poceiro. E se voltamos no processo, esse poceiro, do início, ele entrou com embargos de terceiro, e essa decisão transitou em julgado aqui na 7ª turma, no sentido de que a ação de uso capião que ele possui na Justiça Estadual, né, deve seguir o seu curso natural, assim como a arrematação também deve seguir o seu curso natural. Não deve haver uma imiscuição de um no outro. E isso foi decidido em primeira instância e o arrematante aceitou essa condição de receber o terreno, receber a arrematação no estado que ficou decidido, né? Que se no futuro a ação de uso capião for procedente, então ele perderia essa parte do terreno. E isso foi objeto de recurso, veio ao TRT e o tribunal confirmou desta forma, que não caberia ao tribunal desconstituir a penhora sobre essa parcela do terreno, né, e a arrematação deveria seguir o seu curso natural. E assim foi feito. O juiz da primeira instância, na execução, ele emitiu na posse nos 51 mil metros, que é a área existente no terreno. E dias depois, o poceiro, né, ele obstaculou a ação do arrematante. E a juíza que estava conduzindo o feito nessa ocasião, uma juíza substituta, acho que ela não estava com a inteireza dos fatos, ela decidiu por manter a emissão, manter o poceiro na posse, e criou uma situação até insolúvel, né? Porque hoje nós fomos emitidos na posse dos 51 mil metros e o poceiro também está na posse. Então nós temos uma coposse. Eu não sei hoje se o arrematante está na posse ou não está, da forma como ficou, né?
Fomos obstaculados. Então, Excelências, a questão aqui é mais de interpretação do acordo, né? Uma interpretação que pode ser literal, nós vamos ver, o acordo diz isso na sua própria emenda, que não cabe a desconstituir a penhora sobre esses 17 mil metros, com o que, inclusive, o próprio poceiro, na ação de embate terceira, ele anuiu com isso, ele não recorreu, essa decisão transitou livremente em julgado, né? Por outro lado, se nós formos observar essa decisão da juíza de não, que está sendo agora gravada, de não permitir a nossa, proceder inteiramente a nossa emissão, ela contrariou a decisão anterior, né, do que tinha sido dado pelo juiz anteriormente, e que foi cumprida pelo oficial de justiça. Nós estamos emitidos nos 51 mil metros, né? E acaba funcionando para o poceiro como um salvo-conduto, porque ele lá está, ele não tem uma liminar na justiça comum, na ação de usucapião, mas na justiça do trabalho, depois de tudo ter sido transitado e julgado aqui no tribunal, a juíza da execução deu essa decisão. Fomos, por força de argumentação, essa decisão ela está funcionando como uma blindagem para o próprio executado, no caso. Porque, imaginem a situação, imaginemos uma hipótese em que, na ação de usucapião, esse usucapiente venha a perder a ação. Para quem vai voltar esses 17 mil metros? Fica uma situação... Bastaria, de certa forma, ela está tornando, essa decisão torna esse imóvel usucapido, né, um imóvel que tem uma ação de usucapião, meramente uma ação de usucapião que está ainda em fase de instrução, acaba tornando esse imóvel impenhorável. Nós poderíamos imaginar uma situação em que bastaria um executado criar uma situação de propor uma ação por uma terceira pessoa, propor uma ação de usucapião, e isso estaria blindado, não poderia ser penhorado. Ora, a penhora, uma mera ação de usucapião, não impede que esse imóvel seja penhorado pela Justiça do Trabalho, né, e o imóvel leiloado e entregue ao arrematante, né? E estamos falando de violação à coisa julgada, porque isso é o que está decidido aqui pela 7ª turma, que nós seguiríamos o curso e, caso, ao fim da ação de usucapião que corre na Justiça Estadual, o poceiro venha se sagrar vencedor e seja declarado para ele o direito dele de posse, aí sim a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum, iria fazer a emissão na posse, que é nossa. Nós estaremos emitidos na posse. É isso, Excelência. Sim. A revisora está de acordo com o relator? Estou acompanhando, presidente. Relator? Esse caso, eu lembro desse caso, as outras vezes que teve aqui na 7ª turma. Eu já participei de decisões anteriores. E aqui o relator, ele destaca aqui um ponto da decisão que está prevalecendo, que diz que o poceiro deve permanecer, não é isso? Exatamente. Então, infelizmente, é um caso complicado. Com licença, Excelência. Já chegaram a falar aqui até que isso não podia ser penhorado e nem arrematado, mas é o que está aqui nos autos. Então, eu também estou acompanhando o relator. O senhor quer fazer o quê? Algum esclarecimento de fato? Não, é só essa última colocação que o senhor colocou, que eu não entendi muito bem. A palavra... Tem uma decisão que está prevalecendo, parece que é do desembarque terceiro, né? Do desembarque terceiro, que fala que diz que ele permanece, ele deve permanecer na posse, né? Ele está com a ação de usucapião lá na 17 mil metros. Depois, inclusive, vai reclamar... 17 mil metros quadrados, incrustado no 51. No 51, ele vai permanecer na posse dele. E o arrematante, em um determinado momento, pede para ser emitido só na posse, exatamente do que não está sendo discutido no ciclo. Realmente... Então, mais nesse seguro, caso aí, né? Nós vamos ter que aguardar essa ação de usucapião também, porque ele vai ter que ficar com essa posse lá paralela, né? Então, é o que o relator está mantendo aqui ao negar provimento. Bom, então,
Não há divergência, assim se decide a unanimidade nos termos do voto do relator. Negado provimento. Obrigado. 24 da pauta, processo 44/2005. Relatora, doutora Sabrina. Revisor, doutor Fernando. Inscrita, advogada Juscelie Correia Pereira. 24 da pauta. A doutora vai falar por Sindeletro ou CEMIG? Sindeletro agravante. A relatora pode ler a conclusão. Conheço do recurso interposto pelo autor, sindicato, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, dou-lhe provimento para afastar a determinação acerca da apresentação de declaração de que a assistência jurídica prestada é gratuita, tornando sem efeito, em decorrência, a determinação de remessa de comunicação à GRT-MTE e ao Ministério Público do Trabalho. Com a palavra. Ótimo. Resolvido. Resolvido? Não, vamos ver aqui, né? Eu estou acompanhando. A doutora Cristiana também. Então agora está resolvido. Agora? Assim se decide a unanimidade. Agora. Sustentação oral no PJE. PJE? Isso. Preferência regimental, sala de 1436, relatora doutora Sabrina. Vou perguntar. 1436. Qual o número, Gilberto, por favor? É o 68 da pauta. O número. Processo 11494. Inscrito advogado Mário Henrique Mayumi Valério. 80 da pauta? É o 68 da pauta. 68? 11494. Não. Não está todo mundo aí, não, tá? Não está todo mundo aí, não, tá? Eu tenho ainda, João. Tem várias tentações orais. E tem uns que fizeram também aqui, né? Que escreveram tá. aqui. Senhor procurador de... Fundação Presidente Antônio Carlos. Fundação Presidente. Com a palavra a relatora para a conclusão. Conheço do recurso interposto pela autora e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, declarar nula a dispensa imotivada da autora, levada a efeito pela ré em 3 de fevereiro de 2015, em virtude do não atendimento dos requisitos estabelecidos no artigo 93 da Lei 8.213/91. Condenar a ré a reintegrar a demandante no emprego, mantidas as condições de contrato de trabalho vigentes à época da dispensa, em prazo a ser fixado pelo meritíssimo juízo de primeiro grau, após intimação específica e sob pena de multa diária no valor de R$ 100 a ser revertida em favor da demandante. Condenar a ré a pagar à autora os salários vencidos, 13º salário, férias mais 1/3, fundo de garantia, que seriam devidos à empregada se o contrato de trabalho estivesse vigorando, desde a data da dispensa e até a data da reintegração, autorizada a dedução dos valores quitados com a rescisão contratual e já comprovados nos autos. É a minha proposta, presidente. Com a palavra. Primeiramente, boa tarde, excelentíssimos senhores embargadores, demais servidores do Tribunal Regional do Trabalho, da Terceira Região, representante do Ministério Público, meus colegas advogados. É sempre um prazer estar aqui em Belo Horizonte. A recepção sempre é a melhor possível e eu me sinto na essência do exercício da advocacia quando estou perante vossas excelências. Eu venho sustentar as contrarrazões de recurso da reclamada em razão de se tratar de instituição de ensino. A reclamante professora e foi dispensada, portadora de necessidades especiais. Porém, houve a comprovação nos autos efetiva e reconhecida pelo juiz da instância inicial da contratação de 3 funcionários, Maria Helena Pereira Dias, Marina Oliveira dos Santos, Nívio Félix de Araújo. Os documentos estão juntados aos autos, o juiz da instância inicial assim reconheceu, com o atendimento completo ao que determina a Lei 82.13 de 91 para a contratação de funcionários portadores de necessidades especiais. Diante disso, com a devida vênia, não vejo motivo para a reforma da sentença. Vem requerer a manutenção do julgado em sua integralidade,
pois a contratação prévia dos obreiros permite que haja dispensa do funcionário portador de necessidades especiais. A alegação feita em recurso ordinário da reclamante de que a contratação não seria em igualdade de condições por não estarem no mesmo cargo, no mesmo nível salarial, não terem as mesmas atribuições na instituição, não é válida, uma vez que a lei não determina que sejam funcionários com o mesmo nível salarial, com a mesma função, com a mesma qualificação técnica ou acadêmica. O que a lei impõe às empresas é a contratação prévia de funcionários. E essa contratação foi provada nos autos do processo. E assim foi reconhecido pelo juiz da segunda vara do trabalho de Barbacena. Diante disso, o que eu venho é requerer a Vossas Excelências a manutenção integral do julgado da segunda vara do trabalho, lá de Barbacena, porque não houve afronta ao diploma legal que estabelece a contratação prévia como condição para a dispensa do portador de necessidades especiais. Nos demais tópicos, não tendo havido reforma da sentença, eu mantenho os termos das contrarrazões de recurso ordinário e requerendo ainda, ressaltando e requerendo mais uma vez a improcedência dos pedidos de indenização por dano moral, assédio e demais pedidos contidos na inicial. Sem mais. Nessa parte aí, a relatora não estava... Não incluiu no provimento por ela dado, e eu estou acompanhando a relatora nesse provimento parcial. A desembargadora Cristiano? Estou acompanhando integralmente a foto da relatora. Nesse sentido, então, haveria sim a nulidade, né, da dispensa, e a determinação de reintegração prevalece, então, a unanimidade, nos seus votos da relatora, assim se decide. Obrigado, Excelência. Sala de 14h30, relator Dr. Fernando. (18) da pauta, processo 10.865, inscrita advogada Isabel das Graças Dourado. 18 da pauta. Aí eu chamo depois. Doutora Isabel vai falar pela conserva, né? Sim. Recorrente. A Cláudia? Eu vou ler aqui a conclusão. No lugar dela. Eu conheço dos recursos, exceto o da primeira reclamada no tocante ao desconto da participação do empregado no custeio do ticket de refeição e limitação da condenação à vigência dos instrumentos normativos juntados. No mérito, eu dou provimento parcial ao recurso do segundo reclamado para determinar a aplicação dos juros de mora previsto no artigo 1º F da Lei 9494/97. Em relação ao recurso da primeira reclamada, eu nego provimento, mantido o valor da condenação. Primeira reclamada é a conserva, né? Primeira reclamada, eu sempre peço para pôr. Conserva. Segunda reclamada é o Cefet. Segunda é Cefet. Egrégia turma, senhor relator, entendemos, a empresa entende o seguinte, que a matéria discutida nesse processo não é um direito homogêneo. Na verdade, trata-se de um direito heterogêneo, precisa de prova de cada circunstância, de cada empregado, porque está o pedido aqui é de ticket de refeição no trabalho ao sábado. Ora, não se pode falar que todos os empregados trabalhavam ao sábado. Na verdade, não trabalhavam. Há uma questão de escala, locais de trabalho, diversos níveis e situações. Então, não se trata de um direito homogêneo. Por isso, em preliminar, foi arguída a sua legitimidade ativa para agir como substituto, o sindicato. Superada essa questão, que parece que foi, a empresa comprovou através de recibos, as fichas financeiras, cartões de ponto, comprovou que todos os tickets foram pagos. Todos, inclusive os que envolviam o dia de sábado. Então, entendemos que essa condenação, ela está absurda, certo? É o que pedimos, Excelência, revisão da sentença no tocante.
Bom, eu observo aqui que as convenções coletivas trazem a previsão Sim. e, não obstante as alegações recursais de que o pagamento teria sido feito regularmente, vez que é reclamada quitou o benefício é menor, como se apura por amostragem em relação ao substituído Miller Medeiros Werneck, que no mês de junho de 2015 recebeu R$ 317,50 a esse título, quando o correto, considerando os dias efetivamente trabalhados, seria no valor de R$ 350. Então, há diferenças a serem apuradas e considerei acertada a sentença ao deferir esses tickets relativos aos sábados trabalhados. No mais, são as outras questões postas nos 2 recursos. A conclusão já foi lida. Como vota o segundo? Sou eu. A doutora De Cristiane? acordo com o voto. E doutor Também Kleber? de acordo. Então, assim se decide unanimidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Na mesma sala, o 35 da pauta, processo 1233, 2016. Inscrito advogado Eduardo Augusto Gonçalves da Ars. 35 da pauta. Doutor Eduardo fala pela empresa, né? Pela empresa recorrida, excelência. Eu conheço do recurso da reclamante, porque preenchidos os requisitos, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em seus próprios fundamentos. Senhor presidente, seria possível manifestar um voto de eventual divergência? Já tem algo meu aqui. Tem uma pequena divergência. Não, na verdade, ela é pequena em parte, né? Mas ela é grande. Porque a empregada ela foi dispensada por justa causa, né? Se não me falha a memória. E é o argumento de que tinha faltas injustificadas. Ela trabalhou 3 anos sem ter falta alguma, ou uma falta por ano. É uma que teve uma gravidez, e não é isso? Esse é o caso? Não, excelência. Eu acho que é esse o caso. Depois que a criança nasceu, 12, ela depois de ter o filho, aí ela passou a ter faltas e alegando que por motivo de saúde e acompanhamento médico da criança, a empresa não aceita, realmente não aceita, porque não tem a previsão legal de aceitar atestados médicos por falta, para acompanhar a criança. Aí foram faltas reiteradas, mais de 15 Ela trabalhou faltas. os 3 primeiros anos praticamente sem falta. Depois que teve a criança, passou a faltar. Mas aí que está o detalhe. Eu fiquei pensando nesse processo. Realmente, não existe essa previsão legal, mas tem a proteção constitucional do nascituro, etc. E tem um detalhe nessa empresa. Ela tem banco de horas. Aí eu fiquei pensando, e cheguei à conclusão, se existe um banco de horas na empresa, ele pode ser positivo ou negativo. Então, vou ficar vencida no caso aqui, porque eu acho que a doutora Sabrina não vai acompanhar a divergência. Não, é o doutor Kleber. Se tem o banco de horas, no caso ele está negativo por enquanto, porque a criança está pequena, ela está precisando ir acompanhá-la, a criança ao médico. Ela poderia compensar essas horas faltantes com outros trabalhados no futuro, porque a gente sempre admite que o empregado fique com horas positivas na casa e a gente nunca sabe quando ele vai receber. Agora, o contrário, a gente não pode admitir? É o famoso os 2 lados, não é? É um raciocínio jurídico. Vocês me permitem, Doutor, se quiser fazer alguma Gostaria, consideração sim, excelência, em por cima favor. da divergência? Eu não daria essa justa causa de jeito nenhum. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, uma pessoa que eu cumprimento os demais membros dessa colina da turma. Data máxima vênia, a proposta de divergência da ilustre revisora, a qual, inclusive, respeito à construção e o raciocínio jurídico montado, temos algumas ponderações. Na realidade, não foi 1, 2 ou 3 faltas que ensejaram a situação. Foram 15 faltas, em que a ré tentou trazer a obreira efetivamente para as boas práticas laborais com advertências, suspensões. E, se considerarmos a situação sob o prisma legal, não existe uma previsão, como a própria revisora sustentou, não existe qualquer previsão legal para essa sustentação. Porque se todos os empregados que se criarem uma situação, porque eu tenho um filho menor
e eu não tenho uma previsão legal para isso. Eu vou violar o princípio da legalidade. E não obstante a questão do banco de horas, a própria convenção coletiva prevê que se não houver efetivamente a utilização do banco de horas, se eu não pagar enquanto réu, enquanto empresa, não pagar efetivamente, não compensar as horas durante certo período, eu tenho que pagar por essas horas extras. Então não seria, na visão da empresa, 2 pesos e 2 medidas para a mesma situação. E nesse aspecto, então, data máxima vem ao entendimento, o qual tem um grande respeito, e a construção realmente existe uma razoabilidade para a sua intenção, entende a REC que viola o princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, razão pela qual requer seja mantida a improcedência da ação e acompanhado o voto do relator. Qual o período do banco de horas? Eu estou mantendo porque, conforme a sentença, ela sofreu as penas disciplinares em gradação e configurou assim a desídia. Agora, o banco de horas, eu acho que ele não elimina a exigência da assiduidade. Ou seja, com o banco de horas, ela pode um dia trabalhar mais, outro dia trabalhar menos, e ir fazendo assim a compensação, mas isso tudo de comum acordo com a empresa. E sem ferir o poder diretivo da empresa, que aplica... A periodicidade do banco. Então, eu acho que ela não pode resolver ao bel prazer dela, eu vou faltar tantos dias e depois eu pago com hora extra. Não é assim, eu não concordo. Aí, data vênia, feita a divergência, como vota o juiz Kleber. Vou acompanhar, respeitando, lógico, o ponto de vista em sentido contrário, exatamente porque ela sofreu várias punições, então foram consideradas faltas injustificadas, e ela não discute essas punições. Então, as punições são válidas. Se são válidas, eu não posso agora dizer, não são válidas, porque tem um banco de horas. Ela deixou configurar um quadro. Na verdade, configurou, exatamente. Poderia até questionar a punição, né? Mas acompanhe. Então, fica vencida a desembargadora Cristiana, na justa causa. No processo todo, que é justa causa. Porque o resto é consequência. Vencida integralmente, e por maioria prevalece o voto do relator, que mantém a sentença. Muito obrigado, excelências. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Na mesma sala ainda, sustentação oral à distância a partir de Coronel Fabriciano, processo 7 da pauta, número 10.537, inscrito advogado Fernando Martins Albeni, de Coronel Fabriciano. Doutor Fernando de Coronel Fabriciano, está ouvindo bem? Perfeitamente, senhor presidente. O senhor vai fazer sustentação por quem? Pela primeira reclamada, em Flortec. Em Flortec, tá certo. Eu vou ler então a conclusão. Qual que é o número, por favor? 7 da pauta. É o 7, 10.537. 7, tá. Não sou de acordo. Conheço do recurso no mérito, dou-lhe provimento parcial para autorizar que as horas in itinere fixadas em 2 diárias sejam computadas na jornada para fins de pagamento do total devido em horas extras, considerado como sobrejornada o tempo que ultrapassar as 44 horas semanais, mantendo-se inalterada a dedução de 1 hora in itinere por dia, mantido o valor da condenação. Com a palavra, então, para a sustentação. Boa tarde a todos, componentes dessa egrégia turma, todos presentes, a quem cumprimento em nome do senhor presidente, ilustríssimo desembargador presidente. Gostaria de registrar, em princípio, claro, os 2 pontos principais do recurso, da impugnação à sentença, que são a questão da condenação em horas in itinere, não reconhecimento do acordo coletivo de trabalho, nesse sentido, e a indenização por danos morais. Em princípio, falando sobre as horas in itinere, é bom colocar uma situação que de fato aconteceu, envolve a empresa que estabeleceu uma frente de trabalho num lugar afastado, que saiu do Vale do Aço, onde eu estou falando, para a região de norte de Minas, em Nanuque, propondo pegar um contrato de prestação de serviços para a tomadora, que é a segunda reclamada, no sentido de cuidar de uma plantação de eucalipto, que é a manutenção dessa plantação, que envolve realmente uma logística muito difícil
de cumprir e que vem sendo enfrentada pela Justiça do Trabalho em termos de promover condições dignas de trabalho para os obreiros, para os trabalhadores que nessa frente se encontram prestando serviço. Para tanto, essa empresa, antes de qualquer coisa, antes de fechar o contrato, ela se dirigiu à localidade, reconheceu, verificou que realmente havia trajetos diferentes, locais diferentes, 25, 30 quilômetros, depois 40 quilômetros, estradas de terra, difícil acesso, locais que não eram servidos de nenhuma infraestrutura mínima, né, para sustentar as frentes de trabalho. Ela buscou, antes de fechar esse contrato com a empresa tomadora, sentar com o sindicato da região, conversar, expor as limitações, acertar as definições, e entre essas definições ficou acertado em acordo coletivo que as horas em itinerário, que em média foram calculadas de 2 horas, seriam pagas pela metade, seriam pagas 1 hora por dia. E essa negociação foi essencial para a empresa fechar o contrato com a tomadora de serviço. Ela não chegou, ela não impôs, ela não está burlando a legislação trabalhista, ela simplesmente verificou a logística, se apresentou ao sindicato, informou que, se fosse possível realizar um acordo coletivo que viabilizasse a prestação de serviço, ela abriria uma frente de trabalho, e abriu para 160 trabalhadores na região. Foi celebrado o acordo coletivo. Esse acordo coletivo ele previu o pagamento de 1 hora em itinerário por dia, quando restou provado que no máximo eram gastas 2 horas em itinerário por dia no processo, no máximo. E, além disso, conferiu aos trabalhadores direito a auxílio alimentação como compensação, reconheceu aos trabalhadores também pagamento de hora extra no sábado a 100%, pagamento de hora extra durante a semana a 60%. Então foi uma convenção coletiva que foi discutida, foi celebrada, não houve vício de representação, e ela foi essencial para a empresa montar sua frente de serviço, celebrar o acordo de uma forma segura, a fim de que a sua sustentação econômica fosse mantida. Essa condenação agora gera, de certa forma, uma surpresa para a empresa, desrespeitando um acordo coletivo celebrado com um sindicato sério, eleva os custos sobremaneira. Claro que agora uma dessas frentes de trabalho terminaram, a empresa dispensou 80 funcionários, 20 deles buscaram a justiça, com o mesmo advogado, com a mesma causa de pedir. Houve instrução conjunta dessas causas e a sentença prolatada no mesmo dia. E vale registrar que essa inicial, senhores desembargadores, essa inicial traz de toda a sorte de fatos possíveis. Alega 8 horas em itinerário por dia, alega danos morais de toda natureza, alega vícios em termos de fornecimento de EPI, vícios no sistema de prestação das atividades, ausência de fornecimento de isotônico, de água, e após a instrução, quase todas as informações restaram provadas como falsas. O que eu chamo a atenção é que a segurança jurídica para a empresa com a condenação dessa dimensão por obreiro nas costas, perde toda a sua retorno financeiro, quando ela, sinceramente, ela chegou no local, se instalou, apurou as condições, convencionou como o trabalho se daria, houve aprovação do sindicato que representa a categoria, e esse trabalho foi desenvolvido com respeito a todas as NRs. Tudo que pôde ser provado por meio de prova técnica e prova documental foi provado. A questão dos danos morais, já partindo do segundo ponto, a questão dos danos morais, ele parte do princípio do depoimento pessoal. E o depoimento pessoal afirma tantas coisas na inicial, assim como o depoimento pessoal, tantas coisas que se restaram, provaram que são inverídicas, que um ponto é como se eu jogasse uma rede e falasse assim, o que vier é lucro. O que existe hoje na Justiça do Trabalho, infelizmente, é um desrespeito com a questão da lealdade processual, com a verdade processual. E essa questão dos danos morais, houve uma divergência na prova testemunhal, o juiz de origem fez uma análise
dessa prova testemunhal, da prova oral. Ele fez uma análise subjetiva, não foi subjetiva, ele não colocou na ata impressões de desconfiança das testemunhas. Ele não falou a testemunha tal, registrando em ata, não passou confiança. Ele fez uma leitura objetiva dos depoimentos, para falar que uma não serve e outra serve, para um desencontro mínimo e que, não, sinceramente, não contraria a verdade, um desencontro em relação a número de funcionários por turma. Eu alego a vossas senhorias que isso é normal, que lá era um ônibus contendo de 35 a 40 funcionários que ia para frente de trabalho, se dividiam em duas turmas de 20 trabalhadores normalmente, e uns falam em uma turma única de 30 a 40, outros falam em 20, por conta das turmas de divisão lá. Uns pensam na questão da turma toda de ônibus que ia para esse local e dividia em duas frentes, outros pensam em turmas. Tanto que o depoimento da segunda testemunha, que foi todo invalidado por conta dele alegar que eram turmas de 20 trabalhadores, em média, quando o preposto fala que era 30 a 40, e a realidade é que realmente haviam duas barracas, uma para cada frente de trabalho, com 20 cada uma. Mas não há, ao ponto de que eu quero dizer que a questão da insegurança jurídica que gera para a empresa que cumpriu com todas as suas obrigações, com toda a observância da NR, principalmente nesse ponto de danos morais, é que alegar que havia banheiros químicos que não poderiam ser usados. Para quê? Como? E os mesmos obreiros que tiram fotos e levam fotos, e que inclusive não demonstravam verdades, que eram fotos oficiosas para trazer, para induzir o juízo a erro, eles não tiraram fotos de circunstâncias em que faziam necessidades sem locais adequados, em circunstâncias que almoçavam fora de locais adequados. Por quê? Então, onde a indignação da empresa, a resignação da empresa bate muito nessa tecla de que ela respeitou, que o ônus de prova não é dela, que tudo que foi lançado na inicial foi desmentido por uma prova técnica e a prova documental de forma robusta, com exceção de alguns detalhes. E esses detalhes, nesses detalhes, se não houve prova documental nem prova técnica, a prova testemunhal ela é contraditória e o ônus não é nosso. Agora, alegar que a minha testemunha não vale, não tem depoimento válido, porque ela colocou a questão das frentes de trabalho em 20 funcionários e fala turmas, quando uma outra testemunha falou em 30, 40, é uma questão de apuração da realidade, não são realidades distintas, são registros peculiares, particulares de uma mesma realidade. Não pode uma prova oral ser quebrada por conta disso. E a empresa hoje sofre risco de fechamento antecipado da sua frente de trabalho por condenações que podem alcançar um total de quase R$1 milhão, se mantido essa condenação, por conta de que os primeiros que se aventuraram, se for olhar pela descrição indigna da petição inicial, os primeiros se aventuraram até pouco, 16 em 80, mas quando houve a sentença, mais 4 se atreveram, com todo respeito, mas eu não vejo de outra forma, a entrar, buscar, porque está tendo retorno. E eu acho que isso vai estimular outros tantos. A empresa, só para terminar minha sustentação, a empresa está promovendo agora, está buscando, nós estamos começando isso, requerendo ao Ministério do Trabalho da localidade, da região de Nanuque, para que faça uma vistoria, para que vá lá fazer e registre esse documento, porque a perícia dos processos novos, a gente está pedindo perícia ao juiz para apuração das condições de trabalho, ele está negando. É uma forma de preconceito ao que sempre existiu. Mas a empresa recorrente, ela tem atendido as MRs perfeitamente, a gente anexa acervo fotográfico a respeito disso, e está sendo condenada por um preconceito, por uma experiência máxima que realmente existiu, mas que ela não replica, Doutor, que ela não aplica de fato. O tempo está encerrado, então, pode concluir. Gostaria muito, Vossas Excelências, que fosse revisto o voto, data máxima vênia, no sentido de rever a condenação em danos morais e na condenação às horas intímas, pelas razões sustentadas, por conta de que é reflexo da justiça e do que foi produzido nos autos. Muito obrigado. Tá certo.
Bom, eu estou aqui me baseando no contexto fático probatório dos autos e estou mantendo meu voto. Como vota a desembargadora Cristiane? Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, que está muito bem lançado, não tem nenhuma modificação a crescer. E o terceiro votante? De acordo. Também. Então, prevalece a unanimidade o voto do relator. Assim se decide. Obrigado, Vossa Excelência. Boa tarde. Na mesma sala, o 30 da pauta, processo 11.490, escrito advogado André Benjamin Teixeira Ribeiro, para acompanhar o julgamento. 30 da pauta. Tá. É o meu também, né? É. Eu conheço do recurso interposto pelo reclamante. No mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença e seus próprios jurídicos fundamentos. Desembargadora? Esse eu tenho uma divergência também, que o reclamante ele juntou um documento em 20/10/2016, data posterior ao encerramento da instrução, e nesse caso eu considero como documento novo. É um documento que comprova a contagem de tempo dele de serviço. Ele já tinha juntado anteriormente, junto com a inicial, uma espécie, um documento que comprovava também essa mesma contagem de tempo de serviço, mas não era um documento oficial, que ele só obteve junto ao INSS posteriormente, nessa data aí. E esse documento enquadra-o na hipótese de vedação à dispensa sem justa causa no período de 12 meses que antecede a data da implementação do tempo de serviço para aposentadoria voluntária, conforme cláusula 20, né? Constando dos autos da CCT. A certidão do INSS, datada de 20/10/2016, só corrobora aquele documento não oficial já juntado com a inicial. Além do processo de trabalho, na minha opinião, dispensar maiores formalidades, na inigualável lição do eminente professor Kleber Luz de Almeida e terceiro votante, do ponto de vista do juiz, a prova tem como finalidade esclarecer os fatos da causa, finalidade imediata, e viabilizar a prolação da sentença o mais próximo da realidade justa, né, que é a finalidade imediata. Está no curso dele, Direito Processual do Trabalho, da 5ª edição. Eu cito aqui a página 731, da Del Rey, 2014. No caso dos autos, a realidade é que o reclamante foi dispensado dentro desse período que antecede os 12 meses da data da implementação do tempo de serviço para aposentadoria voluntária, fazendo jus a ser reintegrado como pedido. Quanto à indenização por danos morais, estou acompanhando o douto relator e estou indeferindo. E os honorários assistenciais, já que ele está assistido por sindicato, entendo que faz jus à verba, arbitrando em 15% do valor da condenação. Provejo recurso ordinário do reclamante e parte nesses termos. Agora, caso de desempate. Senhor presidente, sim, foi feita referência a um documento. Eu gostaria que fosse retirado de pauta só para examinar esse documento que juntou depois. Certo. Tá? Esse, após o encerramento desse né? Só para ver o conteúdo. Tá, joia. Então é o 11.400. Vista ou retirado? Pode ser vista, Pode né? ser vista. Próxima? Vista. Então fica com vista para a próxima, tá? E aí eu também vou dar uma reexaminada nisso, se for o caso. Mas vamos Faltam 4 meses para ele se aposentar, para ele ter direito. Eu acho. Teve até um outro da doutora Sabrina da pauta Foi passada adiado, que eu pedi vista, foi adiado para agora. Ah, que é é? um caso semelhante. Semelhante. Não, naquele caso ele perdeu o prazo, né? Da convenção. Mas é aquele negócio, né? Materialmente. contagem, né? Aqui também é o mesmo caso. Materialmente não tem. justifica negar esse direito a ele. Obrigado. Próximo. Na mesma sala, ainda o 16 da pauta, processo 10.829. Inscrita para acompanhar o julgamento, a advogada Elisene Carla Passos. 16 da pauta. 16 foi feito aqui, né? É só para assistir. Responde. Deve poder, né? Bom, eu sou relator e a minha conclusão é: conheço do recurso da reclamada,
E, no mérito, nego-lhe provimento. Mantém a sentença por seus próprios fundamentos jurídicos. Desembargador Cristiano? Estou de acordo. De acordo. Doutor Kleber, de acordo, assim se decide unanimidade. Sessão de 14h32, relatora, desembargadora Cristiana Fenelon. Processo 7 da pauta número 10.523. Inscrita advogada Camila Pita Figueiredo. 7 da pauta. Um minutinho. Estou abrindo. Tá. A sala está lenta. 7. É um agravo de petição, né? Eu não estou vendo ele. Ah, tá. Lá em Primeiro, cima. é. Tá certo. Ah, tá. Eu recebi memorial, gostaria de acusar. Recebimento de memorial. Boa tarde. Boa tarde. Eu conheço do agravo de petição e dou-lhe provimento para julgar insubsistente a penhora incidente sobre o bem descrito no auto de ID 400B254, custas pelo exequente isento. Peço vênia para ouvir algum voto divergente. De acordo. Os dois acompanham sem se decide unanimidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Na mesma sala, o processo 14 da pauta, número 10.902. Inscrito advogado Dárcio Guimarães de Andrade. 14 da pauta. 14. Está abrindo. Boa Relator. tarde. Tá. Eu não conheço do agravo de instrumento interposto por Aço Palma, Companhia Industrial de Aços Várzea da Palma, posto que intempestivo. Palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da turma, ilustre procurador do trabalho. Foi destacado aqui no processo, no recurso, é que foi aviado dentro do prazo legal. Está aqui com destaque não estou conseguindo achar aqui. Eu me lembro que... As razões? Vou tentar ter lista que eu... Esse processo ele veio de Pirapora. Isso. Pirapora. Aqui, Excelência, pede data máxima vênia, com base na seguinte argumentação, conhecimento do AI. O prazo de 15 dias úteis do artigo 1005, parágrafo 5º do novo CPC, começou a ser contado em 20 de 10 de 2016 e terminará em 11 de 11 de 2016, segundo as regras dos artigos 219 e 231.5 do mesmo diploma legal, excluídos, aqui vem a curiosidade, os sábados, domingos e feriados ocorridos nesse intervalo de tempo. O protocolo eletrônico de sua apresentação na data de hoje, 08 de 11 de 2016, confirma a tempestividade. Porque
curiosamente, diz que não se computa o prazo do sábado, domingo e feriado. Ele aplicou o novo CPC, né? Aplicou o novo CPC. Vossa Excelência me permite? Sim, claro. A ação, o caso aqui se trata do agravo de instrumento de um recurso ordinário por uma ação anulatória. No meu entender, salvo menor juízo, os prazos aqui para qualquer recurso na Justiça do Trabalho, nos processos trabalhistas, são de 8 dias corridos. O prazo para interpor e contrarrazoar qualquer recurso, nos termos do artigo 6º da Lei 5584 de 70. Eu explico aqui na origem, a decisão de inadmissibilidade do recurso interposto da sentença foi publicada em 30/11/2016, quarta-feira. A fluência do prazo para o recurso iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, 1 de dezembro de 2016, quinta-feira. O termo final do prazo, por sua vez, deu-se em 9/12/2016, sexta-feira, por ter sido dia 8/12/2016, quinta-feira, feriado, no âmbito do Poder Judiciário, conforme a Resolução Administrativa 241 de 2015 do Egrégio TRT. O agravo de instrumento, no entanto, somente foi apresentado em 14/12/2016, quarta-feira, intempestivo, portanto, não são aplicáveis à espécie os artigos 1003, parágrafo 5º e 219 ambos do CPC de 2015, por incompatibilidade com o direito processual do trabalho, consoante artigo 769 da CLT. Os prazos nessa justiça especializada são regidos por normas próprias. Artigo 6º da Lei 5584/70 e 775, caput da CLT. O prazo é de 8 dias corridos e a contagem não se interrompe em dias não úteis. Mantenho meu voto. Estou acompanhando. Também acho que ao prazo trabalhista se aplica a CLT. Então, assim se decide unanimidade. Próximo. 21 da pauta, processo 11.278. Inscrita a advogada Thaís Diniz Martins pela CIA. 21 da pauta. Cristiano, conduz esse aí que eu vou ler. Sim. Então, eu vou, como relatora, ler a conclusão. Eu estou conhecendo o recurso, rejeitando a arguição de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, dando parcial provimento ao apelo para declarar prescritos os direitos anteriores a 29/8/2011. Reduzo a condenação para R$50 mil e as custas para R$1.000 pela ré. O juízo acorde deverá oficiar a diretoria de Secretaria de Coordenação Financeira do Tribunal, determinando a devolução reclamada do valor recolhido além do devido a título de custos processuais nos termos da instrução que eu cito aqui na conclusão. A senhora quer sustentar? Sim, Excelência. Boa tarde, desembargadora relatora, na pessoa que eu cumprimento os demais membros da turma. Eu peço vênia pelo voto, mas realmente é um caso atípico, porque o não comparecimento realmente sempre é um caso atípico, mas, infelizmente, aconteceu. E, no que pese o não comparecimento na audiência inicial da reclamada, realmente houve o encerramento da instrução processual logo na segunda, se eu posso dizer assim, na segunda audiência inicial, houve o encerramento da instrução, fato que impediu realmente que a reclamada produzisse a prova oral. Então, realmente eu peço vênia ao voto, mas por mais que realmente aconteceu a revelia, mas isso não tira realmente o direito da empresa em produzir a prova oral, já que realmente já tinha ocorrido essa revelia. Então, eu peço vênia para realmente pedir, requerer que seja acolhida a preliminar e realmente o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, para colheita de prova oral. No mérito, a questão da equiparação salarial, É porque aqui, na verdade, nós estamos examinando apenas a questão do cerceamento, se houve ou não. O resto fica superado se
se não acatada essa preliminar, os senhores veem necessidade de continuidade da... Até porque se acolhe a revelia, o CPC diz o seguinte, o juiz vai julgar considerando a prova existente no processo, não tem mais produção. Foi acolhida a prescrição, que é a matéria de direito. É a matéria de direito, Né? Não há como, porque não há nenhuma matéria que haja contrariedade aos fatos articulados no inicial. A senhora não, no voto não consta a questão da... Eu não posso conhecer de nenhum. A empresa é revel e confessa. Examinou aqui. Foi examinado. Só para dizer que não tinha prova. Mas para dizer exatamente que não tem. Tudo como consequência da revelia. Tudo foi examinado como consequência da revelia, claro. Sim, mas se a senhora me permite, Excelência, na questão da equiparação, existe até documento que o próprio reclamante junta e a gente faz menção no recurso, enfim. Eu não sei se a senhora... Documentos não tem como, não estão conhecidos. Não, o documento do reclamante. O reclamante junta documentos. A gente faz menção no recurso. Que foi 5, 6 anos antes, tá? A revelia impede isso. Está examinado aqui também, faço da revelia. Tudo está obstado pela revelia. A citação foi válida, a notificação inicial, não tem... Isso aqui morre na revelia, não tem jeito. Matéria fátima. Ué. O que foi em matéria de direito foi examinado, foi acolhida a prescrição. Tanto é que houve redução do valor. Sim, Excelência. Então, eu vou aguardar realmente a publicação do voto. Estou acompanhando. Agora, então, o segundo votante é o doutor Cleber. Obrigada, boa tarde. Terceiro votante. Doutora Sabrina. Também acompanhando. Isso, os dois. Doutor, devolvo a presidência. Eu proclamo o resultado nos termos do voto da relatora e devolvo a presidência. Obrigado. Próximo. Na mesma sala ainda, inscrição apenas para acompanhar o julgamento, Dr. Kennedy Rezende Menezes, processo 18 da pauta, número 11126. É um Hobbs, né? É um Hobbs. Hobbs. Dr. Kennedy. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego o provimento ao apelo. Confirmo a decisão de origem. Os demais, como... Estou acompanhando. Acompanhando também? Também. Assim se decide, então, unanimidade, prevalecendo o voto da relatora. Sessão de 14h36, relatora doutora Sabrina. Processo número 29 da pauta. Processo 10556, inscrito advogado Kleber Alves de Carvalho. Foi embora também. Não é o que está velho, não? Não, ele já sustentou nos físicos e foi embora. Que é juízo de retratação, presidente. Qual que é o número? 10556. Tá, pode ler só a conclusão que aí a gente já decide. Profiro juízo positivo de retratação, modificando o comando jurisdicional, conferindo parcial provimento ao apelo do banco réu, a fim de, reformando a sentença, determinar a aplicação do divisor 180 para o cálculo das horas extras deferidas. Acerca dos reflexos das horas extras em sábados, devem eles ser mantidos, porquanto apurada a existência de sobrelabor por toda a semana, sendo devida a repercussão sobre aqueles dias nos moldes previstos na respectiva cláusula das CCTs. Eu estou de acordo, doutor Cristiano, também? Inteiramente. Assim se decide unanimidade. Próximo. 23 da pauta, processo 10.422. Inscritos os advogados Eduardo Amaral Macedo e Márcia Isabel Peixoto. Foi rápido. É só um, né? Esse é do senhor? Conclusão. Conheço do recurso interposto pelos autores e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu estou pela recorrida, então eu vou guardar a eventual divergência. Tá, eu estou de acordo, advogadora, de acordo também, assim se decide, é unanimidade.
17 da pauta, processo 10300, inscrito advogado Geison Nunes da Costa. 17 da pauta. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, nego-lhe provimento. Fala por quem? Divergência? Falo pelo reclamado. Pelo reclamante. Pelo reclamante? Isso. Eu estou de acordo, o desembargador também se decide, unanimidade. Muito obrigado, eu agradeço. Boa tarde. 50 da pauta, processo 10.931, inscrito advogado Matheus Lima Albanaz. 50 da pauta. 50. Não tem divergência, não. Drogaria Onofre. Que opção? A hora que tiver condições, pode. Nesse daqui tem duas opções. Doutor, fala por quem? Eu estou pela drogaria Onofre reclamada. Drogaria reclamada. Ah, os dois recorrem, né? Isso. Posso ler? Primeira, né? Eu também fico com a primeira. Conheço do recurso ordinário interposto pela drogaria Onofre e, no mérito, nego-lhe provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pelo autor também e, no mérito, nego-lhe provimento. Negado a ambos. Com a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento ao presidente aqui da turma, aos demais nobres jogadores, membros do Ministério Público, servidores. Acho que sobrou só eu aqui como advogado. Aos estagiários aqui presentes, aqui, fazendo o seu relatório de julgamento. Vou ser bem breve e sucinto aqui, porque o recurso da reclamada é só sobre um tema, que é a questão do salário por fora. E, pelo que foi observado aqui no recurso, que a prova apresentada nos autos não foi bastante sólida para que seja comprovado esse salário por fora. Tanto que o depoimento que o juiz usou como base na sua decisão foi formado nos seguintes termos, que a informação que o reclamante recebeu salário por fora, a testemunha informou que o reclamante sabia salário por fora, foi o próprio reclamante que informou isso a ele. Então, isso torna uma prova, sim, no meu ponto de vista, com data vênia, uma prova assim, um pouco frágil, sim, que pode ser questionado. E, além disso, a testemunha da reclamada, informou que nunca viu o reclamante recebendo salário por fora, nunca foi no setor financeiro receber salário, e todo o salário era recebido através de depósito bancário. Então, já encerrando gostaria que fosse revista essa questão do salário por fora. Aqui, presidente, a primeira testemunha realmente falou que sabia disso por informação do próprio reclamante. Porém, a segunda testemunha dele, a Betânia Martins, que foi ouvida por carta precatória, ela foi bem clara afirmando que todos os empregados da ré recebiam parte do salário não contabilizado nos contra-cheques. Então, eu acredito que foi mais segura essa informação e, por isso, eu estou mantendo o pagamento. Realmente tem essa segunda testemunha e eu estou também comungando desse entendimento e acompanhando a relatora. Não tenho voto. Acompanho a relatora. Também, então, prevalece o voto da relatora unanimidade. Ok, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.